Hoje testamos duas bicicletas elétricas para casais, uma para ele e outra para ela. Se busca uma só para você, este conteúdo será ainda mais útil. Ele vai te ajudar a escolher a máquina ideal para você. Apesar de serem do mesmo fabricante, as duas bicicletas são totalmente diferentes. O modelo Engine Pro 3.0 Boost é um típico fat bike, ou seja, tem pneus muito largos, o que permite mais tolerância em terrenos difíceis e proporciona muito mais conforto nas irregularidades, inclusive nas da cidade. Os pneus largos oferecem uma aderência absurdamente gigante e uma frenagem excelente, mas por causa disso e do peso maior, ele tem uma autonomia um pouco menor. O quadro mais alto também não é tão confortável quanto no outro modelo, mas é preciso admitir que o visual do Engine é realmente musculoso, talvez até agressivo. Já o modelo L20 ao lado dele parece até delicado, mas não se deixem enganar pela aparência, porque ele esconde um motor ainda mais potente, mas, ressalto, ainda dentro da legalidade. Mesmo uma pessoa com 1,52 metros de altura pode subir nele e se locomover confortavelmente. A maior diferença entre eles, no entanto, está escondida mais profundamente no próprio sistema de transmissão. Um tem um motor no cubo da roda, o outro no meio do quadro e, acreditem, isso faz muita diferença. Desde a forma de pedalar em subidas, passando pela escolha das marchas, até quanto tempo a corrente vai durar. Neste vídeo, vou dissecar as duas bicicletas para que vocês possam tomar uma decisão consciente. Testamos as duas bicicletas em trilhas, parques, ruas locais, terrenos acidentados e subidas, até esgotar o último % da bateria. Queremos responder a uma pergunta fundamental. Qual dessas bicicletas é para você e quais servem para os dois? Aqui é o Powell, no canal TechManiac HD. Bem-vindo! Este vídeo conta com o apoio da plataforma GVG Mall. Se você ainda está lutando com aquela mensagem irritante lembrando da necessidade de ativação, acesse agora o link que está na descrição. Você receberá a chave comprada em poucos minutos e só precisa colá-la nas configurações de ativação, o que não só vai legalizar sua versão do sistema, mas também permitirá que você faça a atualização para o Windows 11 sem problemas. O pacote Office você ativa e vincula a sua conta de forma igualmente simples, e com o código TMHD você recebe um desconto extra de 20%, que em ocasiões de feriados e eventos pode chegar a 30%. Acesse o site e economize agora. Temos uma série de testes práticos pela frente, mas antes de começarmos, é claro que precisamos montar as bicicletas. Quero tranquilizá-los. Mesmo sem experiência, montar essas duas máquinas não será difícil para um amador. O manual do modelo Engine está em inglês, mas as próprias imagens explicam tudo. Já o modelo L20 Pro veio com dois livretos, um em inglês e outro em polonês, então tenho certeza de que qualquer um vai conseguir montar. Temos muito o que discutir aqui hoje. São dois modelos bem diferentes, por isso não vou detalhar o processo de montagem. Mas se depois de assistir a este vídeo vocês quiserem saber mais, no vídeo dedicado ao modelo mais antigo, o L20 e 3.0 Boost, eu mostro o processo de montagem com mais detalhes. Vou deixar os links na descrição, mas vamos deixar isso para o final. Então, vamos direto ao ponto e começar pelo modelo maior, ou seja, o Engine Pro 3.0 Boost. Como vocês podem ver, este é o verdadeiro tanque desta comparação. Pneus com 4 polegadas de largura e o quadro fundido em liga de magnésio. Graças a isso, apesar da construção tão robusta, o conjunto todo pesa, pode-se dizer, apenas 35 kg. Tudo bem, em comparação com bicicletas comuns, isso não é pouco, mas para um monstro desses, capaz de suportar cargas gigantescas, o resultado é realmente muito bom. E esse peso significa, ao mesmo tempo, uma estabilidade que nenhuma outra bicicleta leve pode oferecer para vocês. A altura do entrepernas é de 68 centímetros e a geometria do quadro foi projetada para pessoas com altura de 165 centímetros até 190 centímetros. A capacidade de carga declarada é de 150 quilos. Se você é mais alto, pesado ou vai carregar compras da semana nas bolsas laterais, esta é sua futura bicicleta. Ao lado dele está o L20 3.0 Pro. Esse modelo parece uma paleteira ao lado de um lutador de luta livre. Os pneus são mais estreitos, de 3 polegadas, e o quadro é tão baixo que você sobe nele como se fosse uma cadeira, apenas 38 centímetros do chão. O fabricante declara uma faixa de altura de 155 a 190 centímetros. Este modelo é feito de alumínio, que é uma liga muito mais pesada do que o magnésio usado no irmão maior. Embora o modelo Engine tenha mais desse material robusto e palpável, o L20 pesa apenas 2 kg a menos, ou seja, pouco menos de 33 kg. E não se deixem enganar por esse design elegante.
A capacidade de carga é exatamente a mesma do irmão maior, ou seja, 150 quilos. Isso de forma alguma é uma bicicleta. O modelo feminino é uma máquina para qualquer um que simplesmente valoriza o conforto ao subir. Ambos os exemplares testados hoje vieram em preto fosco. Anteriormente, testei o modelo mais antigo L20 Boost na versão champanhe e, embora seja apenas uma sensação subjetiva, gostei muito mais daquela cor. Preto, como se sabe, combina com tudo, mas o fosco pega marcas de dedo facilmente e mostra imediatamente a poeira da estrada. A cor é uma questão de gosto, então não deixem de considerar essas máquinas só por estarem aqui em preto. Aliás, o L20 Pro também está disponível em um tom champanhe e o Model Engine em um interessante azul meia-noite e vou ser sincero, acho que eu mesmo escolheria esse último. Beleza, mas vamos parar um instante para falar sobre a altura, porque isso é realmente uma questão fundamental na hora de comprar qualquer bicicleta. Lembrem-se que a altura da tabela do fabricante é só um ponto de partida, uma sugestão geral. O importante é o comprimento das pernas e se você apoia os pés no chão, sentado no selim. Vejam, toquem o chão, olhem minha noiva. Embora formalmente ela não atenda a esse requisito, pois mede apenas 1,52 metros, ela sobe e desce da bicicleta sem o menor problema. Claro, ao parar precisa ficar na ponta dos pés, mas sentada corretamente, pedalar é totalmente confortável. O selim foi ajustado para ela no mínimo, e neste modelo é possível regulá-lo na vertical e alguns centímetros na horizontal, ou seja, para frente e para trás. Eu, por outro lado, tenho 1,78 metro de altura e mesmo assim a altura do guidão aqui está ajustada no mínimo. Já o selim no modelo Engine está levantado apenas 6 centímetros, mas eu poderia levantar até 22. Pelo menos é onde termina a numeração oficial na haste, porque o tubo em si ainda tem mais comprimento. Então, pode-se assumir tranquilamente que esses 190 centímetros informados pelo fabricante não são realmente um limite definitivo. Vamos olhar os pneus, pois mostram como a diferença entre os dois modelos é enorme. Há um grande abismo entre essas construções. No menor L20, a pressão recomendada é de 1,7 a 3,1 bar. Uma pessoa mais leve pode tranquilamente mirar no valor mais baixo, mas como testamos esse modelo alternadamente, por segurança eu coloquei 2,8 bar. Por outro lado, o fabricante recomenda inflar os pneus mais largos do robusto Engine até apenas 1,4 bar. Isso transforma os pneus em almofadas de ar enormes e ultra confortáveis, com uma aderência absolutamente gigantesca. Ouçam, uma observação importante que não está nas especificações. A diferença não vem apenas da largura do pneu, mas também do seu perfil, ou seja, a distância do aro até o topo da banda de rodagem. No L20 esse perfil tem 7 cm, no Engine já são 8,5 cm. Esses 1,5 cm a mais significam uma câmara de ar muito maior, que trabalha fisicamente para você em cada buraco. É por isso que no Engine basta uma pressão tão baixa, mas a técnica não é tudo. Os pneus de 3 polegadas no L20 também são um bom pedaço de borracha, proporcionando um conforto incomparavelmente maior do que em uma bike urbana comum com rodas de 28 polegadas. No entanto, o fenômeno das fat bikes não surgiu do nada. Na minha opinião, esses pneus de 4 polegadas parecem, tenho que admitir, meio bobos, na minha opinião. Não vou esconder, mas essa é só minha opinião subjetiva. Pelo menos era assim no início. Porque basta andar um pouco nele para entender que o conforto e a diversão de pedalar são tão grandes que, com o tempo, a aparência simplesmente deixa de ter qualquer importância. Alguém provavelmente pode ficar desgostoso, mas honestamente preciso observar que o sulco em ambos os pneus é bem raso. É totalmente suficiente para drenar a água do asfalto molhado, mas ainda assim é um pneu destinado a estradas pavimentadas paralelepípedos. Na lama profunda, o sulco entope imediatamente, então nada de aventuras off-road. Mas ambos os pneus escondem algo que todo ciclista teme. A marca Chaoyang os equipou com uma camada de Kevlar de 3 mm à prova de furos, chamada de Hiposkin, que em polonês significa pele de hipopótamo. Vidro quebrado ou pedra afiada? Bem, com essa camada, vocês realmente têm menos chance de furar o pneu. Com certeza vocês ficam felizes em saber que os pneus absorvem muito bem as pequenas irregularidades, mas na verdade é a suspensão adequada que realmente determina o conforto na cidade e em terrenos leves. E aqui, os dois modelos são bem diferentes. O curso do garfo dianteiro na L20 é de cerca de 6 cm e o amortecedor traseiro? Bem, vou dizer o seguinte. Ele existe e funciona, mas nas gravações dá pra ver que mal se mexe. O irmão mais robusto também tem um garfo mais robusto. O curso aqui chega a 9 centímetros e de fato no terreno ele supera totalmente a bicicleta menor. E nas imagens é até gostoso de ver como ele trabalha.
Mas, voltando à realidade, convenhamos, quem realmente precisa de um curso tão grande assim, ainda mais numa bicicleta urbana? Vejam que o garfo mais curto da L20, mesmo andando na grama com o meu peso, se sai muito bem. Ele absorve bem irregularidades e aumenta o conforto ao pedalar fora da estrada. Claro, com meus 83 quilos dá pra ver que às vezes chega ao final do curso, mas isso acontece só em situações realmente off-road, mas isso é comigo em cima da bike. Já nesta gravação, reparem que a mulher, que pesa mais de 20 quilos a menos do que eu, ao pedalar na grama do parque, usa apenas de 30 a 60 milímetros do curso da suspensão. A dianteira é só metade da história. Já que a suspensão traseira na L20 mal existe, no modelo Engine, essa questão é muito melhor resolvida. O amortecedor traseiro usado nesse modelo é muito maior e mais robusto. Admito que foi difícil gravar de perto o funcionamento dele durante o passeio. Mesmo me esforçando, ao pedalar mal, dá pra ver seu movimento. Mas basta eu pular um pouco no selim e dá pra ver na hora que esse elemento bom não está aqui só de enfeite. Ele também é ajustado de forma bem rígida, então mesmo uma pessoa mais pesada não deve se sentir decepcionada aqui. E quanto ao selim, ele é bem largo e super macio, mas admito que o primeiro dia nele não foi dos mais confortáveis. Isso é normal se você não andou de bicicleta por um ano e ficou 5 horas nela em um dia. Depois de algumas pedaladas, já fica tranquilo e eu não trocaria o selim. As manoplas também são agradáveis, macios e confortáveis. Mas vamos sair um pouco desses detalhes técnicos. Claro que eles são muito importantes, mas a bicicleta, pelo menos para muitos de nós, não é apenas um simples meio de transporte do ponto A ao ponto B. Não. Muitos vão concordar que um dia de folga passado em 2 rodas é a quintessência da vida. Ficamos presos em casa, na frente da TV e do computador, então relaxar de bicicleta quando o tempo está bom é maravilhoso. Nada melhora tanto o humor quanto o sol na pele e um pouco de movimento. Andando de bicicleta a 2, você passa o tempo de forma ativa e constrói novas memórias. Você visita cantos da cidade onde nunca esteve antes, mas mesmo se você for solteiro ou solteira, um passeio de domingo ao parque pode te surpreender agradavelmente e fazer com que conheça pessoas novas e interessantes. Mas antes de voltarmos à realidade e analisarmos os sistemas de transmissão de ambos os modelos, escrevam nos comentários qual dessas duas bicicletas chama mais a atenção de vocês. Tanque maciço e confortável ou bike urbana ágil e baixa? Comentem agora, pois até o fim do vídeo ainda podem mudar de opinião. Já escreveram? Então agora é hora de dar uma olhada nos corações dessas duas bikes, ou seja, no sistema de transmissão. Cada uma dessas máquinas traz uma solução técnica completamente diferente. De um lado, temos um motor potente escondido no cubo da roda, do outro, uma unidade central avançada que trabalha junto com as marchas. E aí surge a pergunta: qual dessas soluções é melhor? Bem, isso depende de onde e como vocês vão andar, mas antes de falarmos sobre subidas e newton-metros, vamos começar com um experimento simples que vocês podem repetir em qualquer loja de bicicletas. Levanto a roda traseira do modelo Engine, aquele com motor no cubo, e giro. A roda gira livremente como em uma bicicleta comum. Por que isso é tão importante? Alguns de vocês devem se lembrar do meu teste da poderosa Anioki. Lá foram usados motores do tipo Direct Drive. O rotor está conectado rigidamente à roda, sem nenhuma engrenagem. O resultado? Resistência magnética constante. Aquela bicicleta freava sozinha, mesmo com a alimentação desligada. Por isso era tão difícil pedalar sem assistência. Aqui é completamente diferente. No cubo há uma engrenagem planetária com uma roda livre unidirecional. O motor impulsiona a roda. Sim, mas a roda nunca impulsiona o motor. A bicicleta simplesmente desliza. E isso é muito importante. Se vocês nunca tiveram uma bicicleta elétrica antes, provavelmente têm medo de que pedalar com o auxílio desligado seja terrivelmente difícil. E claro, pneus mais largos e o peso maior exigem um pouco mais de pedalada. Mas graças a essa embreagem, o motor nunca dificulta a sua pedalada de forma alguma, mesmo quando a bicicleta está completamente desligada. Eu menciono isso por um motivo simples, porque bicicletas elétricas mais baratas ou mais antigas não tinham essa engrenagem. Lá, infelizmente, a roda ficava sempre freando, o que dificultava muito qualquer pedalada. Mas aqui você simplesmente vai rolando como em uma bicicleta comum. Agora, a principal diferença entre eles que você provavelmente não verá em outros vídeos no YouTube. Todo motor elétrico tem sua faixa de rotação favorita, onde funciona de forma mais eficiente. O problema do motor no cubo é que ele está acoplado diretamente à roda. Em uma subida íngreme, andamos devagar, então o motor também gira muito devagar, muito fora da sua faixa ideal.
Nessa situação, ele consome uma enorme quantidade de corrente, mas em vez de transformar essa energia em movimento, grande parte dela se converte em calor. O cubo é uma pequena caixa de metal fechada, escondida no centro da roda. Esse calor simplesmente não tem para onde escapar. Imaginem subir uma ladeira de carro em quinta marcha, com o conta-giros em 1000 rotações por minuto. Apertar o pedal do acelerador até o fundo só encharca as câmaras de combustão com combustível. O motor engasga, vibra, mas não acontece muita coisa. O mesmo acontece com a unidade elétrica de tração no cubo, que, ao contrário do que acontece aqui, não tem marchas adicionais, tem apenas uma. Paradoxalmente, para o motor no cubo, é pior subir devagar e com esforço uma ladeira íngreme do que subir rapidamente usando o botão Boost. Velocidade maior resulta em rotações mais altas do motor, próximas da curva ideal e com melhor fluxo de ar para resfriar o cubo. Forçar o motor a baixa velocidade em subidas íngremes e longas é o inimigo número 1 desse tipo de motor. E é aí que entra a solução do modelo L20 3.0 Pro, que possui o motor instalado no eixo do pé de vela. Esse motor não move a roda diretamente, ele move a corrente. E isso significa que, bem, ele usa as marchas junto com você. Você reduz para uma marcha mais leve na subida? Ótimo! O motor também passa a usar uma marcha mais leve e continua girando na sua faixa eficiente. Isso significa maior eficiência energética e menos calor gerado, e até mesmo o calor que é produzido nessa construção se dissipa rapidamente por um grande pedaço da estrutura de alumínio que funciona como um enorme radiador do motor. Por isso, em subidas longas que se estendem por vários quilômetros, o motor central tem aqui uma vantagem real, especialmente nessas subidas mais lentas. No entanto, isso também tem uma desvantagem séria, que é claro que vamos abordar neste vídeo, mas o que vocês precisam saber agora é que as duas soluções construtivas são simplesmente diferentes e devem ser usadas de maneiras diferentes. O motor no cubo também lida bem com subidas, mas só se você estiver andando em uma velocidade razoável. Se você subir a ladeira devagar como uma tartaruga, vai consumir uma quantidade gigantesca de energia da bateria. Piorando, se a subida for íngreme e muito longa, a temperatura desse, digamos, motorzinho vai subir perigosamente, o que pode reduzir a vida útil do equipamento. Por isso, entender essas diferenças é tão importante. Se você subir essa mesma ladeira a 15 km por hora mesmo usando o boost, na prática isso é mais eficiente em termos de energia para o motor, a bateria e a temperatura. Surpreendente, não é? Por isso, se você valoriza a inclusão desses fatos técnicos e explicações simples nos meus vídeos, peço que deixe seu like neste vídeo agora mesmo. Meus vídeos são mais longos do que a maioria exatamente porque me preocupo em garantir que o conhecimento dos meus espectadores aumente a cada vídeo. Porque todos nós estamos aqui para aprender algo novo. Mas, ao falar sobre subidas, não pode faltar o tema do torque. O motor dispõe de 90 Nm. É um valor impressionante, mas para deixar mais interessante, o modelo L20 gera impressionantes 100 Nm, com o motor central. E aqui surge imediatamente uma pergunta que todo mundo que entende um pouco do assunto se faz. Se ambas as bicicletas têm um adesivo no quadro dizendo 250W e são totalmente legais de acordo com a lei da União Europeia, como é possível que gerem um torque tão alto? Uma 125 comum gera apenas de 10 a 12 Nm e aqui estamos falando de uma bicicleta elétrica. Isso é fisicamente impossível. Então, qual é o truque? A resposta está em uma palavra: contínua. 250W é a potência que o motor pode fornecer de forma contínua, sem superaquecer e sem risco de queimar os enrolamentos. Ao contrário do que pode parecer, a lei não exige que essa seja a sua potência máxima. Esse é um mito comum, que vem do fato de que poucas pessoas leem a norma em 15.194 até o fim, e ela diz claramente: 250W é a potência nominal contínua máxima do motor, e isso muda totalmente a situação, não é mesmo? Confiram esta gravação que fiz no L20. Aqui estou subindo uma ladeira bastante longa na 7ª marcha, a mais pesada, com assistência ao pedal ajustado no nível mais alto, o 5º. A tela deste modelo mostra a assistência atual em watts. Podemos ver que este motor de 250 watts, na verdade, chega a fornecer até 730 watts para o pedal em certos momentos. Claro, tudo depende de quanta força eu faço nos pedais. De propósito, eu não pressionei os pedais com força máxima para não ultrapassar os 25 km por hora, porque aí a assistência é cortada. Mas posso contar para vocês que este modelo chega a ajudar o ciclista em subidas com uma potência que ultrapassa 800 watts. Chocante, né?
E isso na Polônia, assim como em toda a Europa, é totalmente legal. É por isso que esses 100 Nm são possíveis. Com 250 watts seria enganação, mas com mais de 800 não é. No entanto, essa potência só está disponível por curtos períodos, quando vocês saem do semáforo ou, como aqui, encaram uma subida íngreme. Essa potência só pode ser mantida por algumas dezenas de segundos antes que o controlador a corte por segurança. E, de acordo com as regras, a potência é completamente cortada ao ultrapassar 25 km/h. Mas e aí, o que acontece? O motor nos limita totalmente e acima dessa velocidade não conseguimos andar? Na verdade, não. Um bloqueio a 25 km/h seria um absurdo total. Esse é apenas o ponto a partir do qual dependemos apenas da força dos nossos próprios músculos. Se alguém tem muita força nas pernas, a lei não o impede de suar. Neste vídeo, vocês veem que comecei a pedalar com mais força e imediatamente ultrapasso a barreira dos 25 km/h, indo um pouco acima de 30 km/h no plano. E na descida? Bem, na descida, vamos acelerar facilmente para velocidades muito mais altas. Na L20 Pro, consegui chegar perto dos 50 km/h, mas acima disso, simplesmente falta uma marcha mais pesada. Também é importante destacar que ambas as máquinas distribuem potência por meio de sensores de torque precisos no pé de vela. Se pressionar levemente, elas andam suave. Se pisar forte no pedal, disparam para frente. É possível que você já tenha se deparado com isso antes, mas bicicletas elétricas baratas ou mais antigas geralmente funcionam de forma simplesmente binária. Você começa a pedalar e a bicicleta de repente dispara, como se alguém tivesse pisado fundo no acelerador. Isso é super irritante e no trânsito urbano realmente não faz sentido nenhum. Aqui esse problema simplesmente não existe. Claro, para que essas bicicletas sejam totalmente legais, elas também não podem ter nenhum acelerador. A única maneira permitida de colocá-las em movimento é girando o pedal, embora a mesma lei permita uma exceção, o chamado modo de caminhada. Seguramos o botão de menos no guidão e, lentamente, na verdade bem suavemente, a bicicleta começa a ganhar velocidade sozinha até cerca de 5 km/h. Você pode andar e conversar confortavelmente ao lado de alguém caminhando, mas esse modo também é útil em outras situações, por exemplo, quando queremos empurrar uma bicicleta pesada, carregada com compras, ladeira acima, ou quando estamos tirando ela do porão ou levando ela escada acima. Agora, vamos falar de um tema que parece abstrato para quem compra sua primeira bicicleta elétrica. Afinal, é uma e-bike, certo? Se o motor funciona sozinho, por que precisaríamos de marchas? Muitos acham que elas estão aqui só de enfeite. Acontece que esse é um dos elementos mais importantes de todo o sistema de transmissão, e o uso dele numa bicicleta elétrica é bem diferente do que numa bicicleta comum, mais do que você imagina. Eu pedi que comentassem qual desses dois mais chama a atenção de vocês e qual escolheriam, certo? Este trecho do vídeo pode mudar totalmente sua visão sobre o assunto. Como vocês sabem, o motor central no L20 transmite toda a sua potência através da corrente e das engrenagens, e qual câmbio a Engway instalou aqui? Shimano Tourney. O modelo mais barato e básico de toda a linha deles, e aí está o problema de engenharia. O Tourney é um mecanismo projetado para bicicletas urbanas movidas exclusivamente pela força das pernas do ciclista. Ele é adaptado para suportar cargas provenientes do esforço muscular de um ciclista típico, ou seja, cerca de 20, talvez 30 Nm, enquanto o motor deste modelo pode aplicar um torque de 100 Nm. E ainda soma isso o que vem das pernas, ou seja, mais esses 20 ou 30. Isso significa que o câmbio precisa suportar uma força de 4 a 5 vezes maior do que aquela para a qual foi projetado. Algo assim é uma receita pronta para o desastre. Provavelmente já trocaram marcha sob carga total, em pé nos pedais numa subida. Dá para fazer isso uma ou duas vezes até aprender, mas é claro que isso não faz bem nem para a corrente nem para as engrenagens. Se alguém trocar as marchas aqui nas subidas, com a assistência forte do motor elétrico, o estalo da corrente sendo puxada e o rangido das engrenagens vai dar para ouvir de longe. E o sofrimento do equipamento? Garantido. Se essa é sua primeira e-bike com motor central, os próximos 40 segundos vão salvar sua transmissão e centenas de slots em manutenção. Regra número 1. Reduza a marcha antes da subida, não durante. Viu a ladeira à sua frente? Troque a marcha com antecedência, enquanto a corrente ainda está só levemente tensionada. O que fazer se a subida te surpreender e você já estiver com marcha pesada? Aí entra em ação o plano B. Pedale com mais força por alguns segundos, ganhe um pouco de impulso e depois, aproveitando esse embalo, alivie quase totalmente a pressão nos pedais. Pedale suavemente, apenas para manter o mecanismo funcionando,
e troque a marcha nesse momento. Assim, a corrente passará sem estalos ou barulho. Após algumas tentativas, você vai aprender. Viram? Esse problema afeta o modelo L20 e, embora o Engine Pro 3.0 Boost tenha exatamente o mesmo conjunto Shimano, esse problema simplesmente não existe nele. O motor fica no cubo, então ele aciona diretamente a roda traseira, sem passar pela corrente. A bicicleta dispara independentemente da marcha engatada e a transmissão perdoa quase qualquer erro. No modelo L20, é o contrário. Sua força e a força do motor se somam na mesma corrente. Então, se você tem o pé pesado e ataca as subidas, a transmissão original vai se desgastar num piscar de olhos. Resumirei com precisão no final do vídeo quem deve escolher cada modelo e por quê. Mas se você já sabe que a L20 é a sua favorita e planeja andar forte, na descrição e no comentário fixado eu coloquei links para correntes reforçadas e alternativas mais duráveis, que vale a pena instalar na primeira revisão. Mas antes de passarmos para os próximos testes, quero explicar por que eu me aprofundo tanto nesses detalhes técnicos. É que eu quero que vocês, daqui a 1, 2 ou até 5 anos, ainda se sintam muito bem com o seu equipamento. Uma bicicleta elétrica não é uma compra para uma vez só, e sim algo que vai dar prazer a vocês por muitos anos, ainda melhor quando compartilhado com alguém próximo. Quando criança, eu mesmo percorria dezenas ou até centenas de quilômetros por semana. Hoje, apesar da idade, minha forma física não é nada ruim, mas vou contar para vocês que, alguns anos atrás, alugamos bicicletas nas montanhas e minha noiva conseguiu pedalar 500 metros depois disso, simplesmente não dava mais. A bicicleta era pesada, as subidas íngremes e a diferença de preparo físico transformou a aventura em decepção, devolução das bicicletas e fim da diversão. Eu menciono essa história porque sei como é. O fato de vocês estarem em níveis diferentes de condicionamento físico não significa que não possam passar tempo juntos andando de bicicleta. O modelo L20, com seu torque poderoso, quadro baixo e operação super simples, fez com que pudéssemos pedalar juntos mais de 30 km por dia tranquilo e sem estresse. Até subidas íngremes, que antes eram desagradáveis, passaram a ser prazerosas. A principal vantagem da bicicleta elétrica é compensar a diferença de condicionamento físico. Ninguém fica para trás, ninguém espera, ninguém volta decepcionado. E é exatamente para isso que servem todos esses newton-metros, marchas e watts, para que vocês possam simplesmente pedalar juntos. Mas antes de vocês saírem para longas viagens juntos, precisam encarar o número mais importante de toda a bicicleta elétrica. A autonomia da bateria é o que importa, pois na prática só interessa se você consegue chegar em casa ou acaba empurrando a bicicleta morro acima. Primeiro, vamos dar uma olhada nessas duas baterias de 48 volts. Vocês poderiam pensar que elas vêm do mesmo fabricante, mas não vêm. O modelo Engine foi equipado com uma bateria fabricada pela LG. Já no quadro da L20 estão as células produzidas pela Samsung. Em teoria, a diferença é pequena, especialmente porque ambas têm uma capacidade nominal de cerca de 720 Wh. Só que com uma pequena diferença, a LG permite uma margem de erro um pouco maior. A Samsung garante que mesmo a unidade mais fraca tem no mínimo 705 Wh, a LG aceita unidades com até 686 Wh. Se vocês estão confusos aqui, vou explicar rapidamente que a capacidade da bateria não é a mesma coisa que a capacidade de uma garrafa de água. Depende da química e das reações dos metais, por isso cada bateria tem capacidade um pouco diferente. O mesmo vale para smartphones. Você pode acabar pegando uma unidade com 5 a menos de capacidade em relação à especificação média. Seu colega com o mesmo telefone, comprado até na mesma loja, pode ter na prática uma capacidade 5 unidades maior. Simplesmente é questão de sorte. Em baterias tão grandes, essas poucas watt-horas a mais ou a menos são totalmente normais. Se vocês não sabiam disso, avisem nos comentários. As diferenças entre as baterias vão além da capacidade mínima garantida. Ambas têm um sistema BMS diferente que monitora as tensões e temperaturas, o que realmente muda a forma como a bicicleta pode fornecer potência ao motor. Agora é hora de resumir quanto essas máquinas conseguem percorrer. Vamos começar pelo modelo Engine. Momento da verdade. Restou uma bateria. Vou colocar na quinta marcha. O odômetro marca 83 km percorridos. Estou indo na quinta marcha. A subida é bem íngreme, não sei quantos por cento, uns 20 talvez. Entre 15 e 20. Isso, claro, não dá para ver muito bem na câmera. Mas ainda tem potência o tempo todo. Apesar de ter ficado. Está mais difícil. Vamos ativar o boost. O boost já perdeu força, eu diria. Mas até pouco tempo atrás, quando eu estava subindo, eu tinha 3%, porque eu estou dando voltas aqui
Isso definitivamente ajudou muito. Vejo que provavelmente vou ter que mudar para a terceira marcha. Está muito mais fácil. Estou segurando o boost o tempo todo e agora temos 0%. Mas ainda ajuda. Eu até sinto e ouço. Então é bom estar perto de casa. Ainda tem assistência. Beleza. No site do fabricante, podemos ler que, dependendo do modo de assistência que usamos, a bicicleta pode percorrer de 80 a 130 km. Mas logo abaixo, vemos que as medições foram feitas com uma carga de 75 kg. Eu, junto com a mochila, água para nós dois e o equipamento de gravação, tenho cerca de 12 kg a mais. E mesmo que na maior parte do tempo em terreno plano eu usasse o nível 1, na hora de ganhar velocidade, eu realmente não economizava no botão Boost. Nas subidas eu também colocava no terceiro ou até no quinto nível de assistência, só para sentir mesmo essa potência. E não vamos ignorar o fato de que, para todos os outros testes, eu também fiz várias subidas totalmente bobas e desnecessárias em morros íngremes e não pavimentados, só para brincar e me divertir. Também percorri alguns quilômetros por esses terrenos não pavimentados e, em vez de seguir por trilhas batidas, que nem um idiota, atravessei grama alta, que consome a energia da bateria 10 vezes mais do que andar no asfalto liso. Então sim, resumindo, estou mais do que satisfeito com o resultado de 84 quilômetros. Se eu não tivesse andado feito um maluco, acelerando sem necessidade e desperdiçando energia só para depois acelerar e frear de novo, mesmo com o meu peso e carga extra, talvez eu tivesse feito até mais alguns quilômetros. E quanto ao modelo L20, esse é mais leve e tem pneus mais finos, com pressão maior. Isso automaticamente aumenta a autonomia. Então, para saber quantos quilômetros consegui extrair dele, confiram essa gravação da ação. Agora estamos fazendo o teste do final da bateria do modelo L20. A mesma subida, aqui já mostra 6%, mas coloco no nível 5. Claro que não tem boost, mas está muito difícil. Vamos mudar, vamos ganhar velocidade. Vamos mudar. Assistência. Dá para ouvir que ainda tem um pouco, mas é bem fraco. Neste momento, eu diria que 6 é o fim da bateria, enquanto o modelo Engine, como vocês viram há pouco, ainda continuava funcionando, mesmo com 0%. Então, agora já dá para dizer, agora acho que desligou completamente. Acho que vou parar a qualquer momento. Mesmo estando na primeira marcha, já está no final. Tendo 6 baterias, pode-se dizer que já não tem mais nenhuma. A não ser que talvez o motor tenha superaquecido, mas duvido. Não, meu Deus. Logo vou ficar sem fôlego. Não, eu ainda consigo subir uma ladeira dessas sozinho. É uma pena que não tenha uma marcha mais leve. Mas com certeza também não tem bateria. De novo tenho que parar. Então 5 é o fim. Mas mesmo assim, escutem, são quantos? 112 quilômetros, dos quais eu vou fazer uns 30 quilômetros. O resto é da minha noiva. Então declaro oficialmente que a bateria acabou. Mas é isso, mais de 80% desse percurso foi feito pela minha noiva, que é mais leve do que eu em mais de 20 km. Apesar de ela ter usado o terceiro nível de assistência na maior parte do tempo, ainda assim a L20 saiu vitoriosa nessa distância. Vocês devem estar se perguntando, qual o problema com esse nível de bateria? Por que a da LG continuava fornecendo energia para o motor, mesmo quando o nível já estava praticamente zerado, enquanto a Samsung já entra em pane mesmo quando ainda restam 6%? E tem mais, vou explicar. O modelo L20 com bateria da Samsung começa a reduzir o nível de assistência já quando a bateria está abaixo de 20%, muito sutilmente, mas ainda assim. O motivo é que LG e Samsung têm filosofias de proteção das células totalmente diferentes. O sistema de gerenciamento de bateria da Samsung faz de tudo para degradar o mínimo possível as células e, de modo geral, assim como na bateria do celular, também não devemos descarregar essas abaixo de 20 a 30%. A bateria se desgasta e envelhece mais rápido nesse caso. Por isso, o gerenciamento de bateria da Samsung não liga se estamos sendo perseguidos por uma matilha de cães raivosos.
Simplesmente, descer abaixo desse nível de carga não é bem-vindo. Então a Samsung reduz gradualmente a quantidade de energia fornecida ao motor e reserva os últimos 5 ou 6% para a saúde da bateria. A LG, no modelo maior, aborda isso de forma completamente diferente. Ela fornece potência até o fim, mesmo à custa da saúde das células. Qual abordagem é melhor? Bem, do ponto de vista puramente tecnológico, a Samsung está 100% certa aqui. Mas se você estiver precisando, essa política conservadora pode ser um pouco frustrante. E vocês, qual bateria escolheriam? Comentem. Para remover as duas baterias, a chave não é obrigatória, mas prestem atenção nas entradas. No L20 ele fica embaixo, atrás da roda dianteira, e essa tampa de borracha é bem simbólica. Se não tivermos certeza do encaixe, pode entrar água e lama quando chover. No Engine, isso não deve ocorrer. A porta de carregamento fica posicionada mais alto e a própria tampa já é bem mais robusta. Notei também pequenas diferenças durante o carregamento. Carregando a bateria LG do zero, o consumo da tomada começou em cerca de 370 W. Após 45 minutos, subiu para 403, depois de 1 hora caiu para 23 W e na fase final do carregamento, a potência foi bastante reduzida. Essa é uma proteção padrão das células contra sobrecarga. Todo o processo durou exatamente 2 horas e 10 minutos. Da tomada, o carregador consumiu no total 760 WAT, e isso faz todo sentido, porque aos 720 WAT nominais da bateria, é preciso somar as perdas do próprio carregador, geradas na forma de calor nesse modo de carregamento tão rápido. A L20 foi carregada a partir dos 5% restantes. Até 100% levou 2 horas e 12 minutos. Da tomada, o carregador consumiu exatamente 710 Wh. O processo demorou um pouco mais do que no modelo maior, mesmo com os 5% restantes, porque a Samsung reduz a potência muito antes e de forma mais drástica na fase final do que a eletrônica da LG. Isso ocorre pela proteção e maior vida útil das células. Como já mencionei, o ideal é carregar esse tipo de bateria de 20 ou 30 até cerca de 80%, assim como fazemos com os smartphones. Mesmo que você ache que a opção de dobrar a bicicleta não é necessária para você, eu aconselho a pensar mais uma vez. Talvez agora você não esteja planejando viajar de carro com a bicicleta ou com as duas, mas quando você começar a gostar de pedalar, pode ser que dê vontade de colocar as bikes no porta-malas e ir com elas para as montanhas ou para a praia. Afinal, por que não? Graças ao quadro dobrável, vocês conseguem colocar as bicicletas até mesmo em um carro pequeno e compacto com bancos rebatíveis, mas ressalto que provavelmente só em modelos de 3 ou 5 portas, pois em um sedã pode não dar certo. Não se preocupe, as bicicletas não se dobram sozinhas ao pedalar. Nos dois modelos, é necessário destravar o mecanismo com uma trava deslizante, tanto no quadro quanto no guidão. Ela se dobra para o lado em ângulo, mantendo a roda dianteira reta. Só os pedais ficam para fora. É uma pena que esses não dobram, mas em 1 minuto você pode desparafusá-los. Dobrar é um processo realmente simples. Aqui no vídeo vocês veem minha primeira tentativa com o modelo Engine. Dá para ver que está indo como se pode esperar para a primeira vez. Também esqueci do apoio, mas mesmo assim, em questão de segundos, a bicicleta já estava dobrada. E claro, o guidão, e já temos uma bicicleta que caberia até no porta-malas de um Tico. Já para abrir é ainda mais fácil. Guidão, um clique e puxar a bicicleta. Depois fechar a trava de tensão e já dá para pedalar. E pronto, isso leva literalmente alguns segundos. Em um material completo, não pode faltar a discussão sobre os freios, e sobre eles posso dizer que são muito bons mesmo. Ambos receberam 2 discos de 180 mm. O sistema hidráulico em vez de cabos significa uma modulação excelente. Você sente com o dedo o momento em que as pastilhas tocam o disco e dosa a força como no pedal de freio de um carro. Nunca apertei totalmente o freio dianteiro, porque mesmo com pneus tão grossos, isso acabaria travando a roda. Já a luz de freio aqui não surpreende ninguém, porque até existe e funciona, mas às vezes não funciona. No começo tive a impressão de que estava com algum defeito, porque às vezes acende e às vezes não. Acho que qualquer um consideraria isso um defeito, mas, meus caros, nada mais errado. Acontece que a luz de freio não reage de forma binária ao apertar a alavanca. O acelerômetro embutido está sempre medindo a velocidade e só acende a luz quando vocês realmente estão desacelerando. Se vocês estão descendo uma ladeira com o freio levemente pressionado, mas mantendo uma velocidade constante, a luz não acende. E como podem ver nesta gravação na floresta, ao subir uma ladeira, a luz acende de repente. E isso não é porque o freio foi pressionado, mas sim porque a bicicleta realmente desacelerou na subida. Genial, não é? Se vocês também acham isso, deixem um comentário.
Já quanto aos testes de frenagem, eu não fiz medições super precisas, porque muita coisa depende da experiência, confiança e principalmente do peso de quem está pedalando. Uma pessoa de 60 quilos vai ter uma distância bem menor do que alguém que pesa mais de 100. O certo é que o pneu mais largo do Engine tem mais aderência, mas esse de 3 polegadas da L20 também gruda incrivelmente. Testando o Engine a 25 km por hora, apertei os manetes antes da placa, travei a roda traseira e a distância de frenagem foi de cerca de 2 a 2,5 vezes o comprimento da bicicleta. No teste com a L20, a distância de frenagem foi menor, provavelmente porque usei bastante o freio dianteiro. Apertei tão forte que a traseira da bicicleta levantou, mostrando a potência desses freios. Dica: use com cuidado, principalmente com o piso molhado. A segurança física de vocês é uma coisa, mas e a segurança da própria bicicleta? E se o equipamento parado na frente da loja chamar a atenção de algum transeunte aleatório? A defesa mais básica contra furto é, claro, o cadeado. Deixo no link da descrição deste vídeo algumas opções interessantes em diferentes faixas de preço, mas como todos sabemos, não existe metal nem fechadura que não possam ser cortados ou abertos. Por isso, todos aqueles que não fizeram nenhuma pesquisa antes de assistir a este vídeo vão ficar de queixo caído. O que vocês viram aqui em ambos os modelos, esse negócio que às vezes pisca em vermelho, é um localizador GPS embutido. Sim, vocês ouviram direito. Explicando de forma bem simples, há um cartão eSIM instalado no quadro, através do qual a bicicleta capta a posição via satélites e a envia pela rede 4G diretamente para o seu aplicativo. É uma solução bem melhor que os localizadores tipo AirTag, que dependem de smartphones de terceiros com compartilhamento de localização ativo. Isso funciona? Vamos conferir. Graças ao GPS, é claro, é fácil encontrar a bicicleta. Vemos o local onde estamos aqui no mapa, vemos onde está a bicicleta. A bicicleta, obviamente, está desligada. Esse módulo de GPS funciona o tempo todo. Ele não consome muita energia, porque a bateria é gigante. Vemos que estamos virando a esquina. E ali está a bicicleta. Aqui, é claro, mostrei para vocês como funciona estando a uns 100 metros da bicicleta. Mas não se preocupem, vocês podem estar até em outro continente. Não faz nenhuma diferença. Curioso que a bicicleta pode ser desbloqueada e bloqueada remotamente pela rede 4G. Vocês veem isso no app? Estou longe dela. Aqui aparece desconectado, sem Bluetooth, mas ainda consigo desbloquear a bicicleta. Não consigo alterar luzes ou modo de assistência. Não, para isso eu teria que estar perto da bicicleta, mas posso desligá-la e bloqueá-la novamente. Acho que todo mundo concorda que é uma solução ótima, mas nem tudo que reluz é ouro. O GPS funciona em área aberta. No porão, já não funciona tão bem. Felizmente, no aplicativo vocês vão ver a última posição em que a bicicleta estava. E se alguém pegou e está guardando na sua propriedade ou numa casa, eu suponho que, tendo essa prova na forma da última posição, a polícia poderia ajudar vocês nisso. Mas se o ladrão levou a bicicleta para um prédio de vários andares, pode ser difícil determinar exatamente em qual apartamento a bicicleta está no momento. A menos que a polícia já conheça alguém com ficha criminal extensa no prédio, o jeito é esperar alguém sair com ela ou pegar o suspeito em outro lugar. E embora esse seja um cenário meio fraco, ainda é melhor do que não saber o que aconteceu e onde está o nosso bem. A segunda desvantagem é o preço. O preço da assinatura anual desse serviço. A bicicleta fica 24 horas por dia com dados móveis ativados, serviço fornecido por operadoras locais. A Engway faz essa intermediação e já tem contratos, independentemente de sua localização. E não se preocupe, o fabricante cobre totalmente o custo do primeiro ano. Esse ano gratuito começa a contar exatamente a partir do momento do primeiro registro da bicicleta no aplicativo. Sim, não precisei pagar nada e, como vocês podem ver, tenho o serviço válido de 19 de junho de 2026 até 19 de junho de 2027, porque foi exatamente nessa data que ativei as duas bicicletas. Se depois desse período vocês acharem que gostam do serviço e quiserem renová-lo, ele custa 39 € por ano. É muito ou pouco? Bem, isso realmente depende de vocês. Por um lado, caso realmente aconteça um roubo, isso lhes dá a opção de rastrear a bicicleta, mas esse serviço também pode ser útil se a bicicleta for usada por uma criança. Em vez de ligar e se preocupar, vocês podem verificar onde a bicicleta está. Mesmo se seu parceiro ou cônjuge vai de bicicleta para o trabalho, e se, Deus me livre, acontecer um acidente de trânsito, nessa hora, esses 14 slots por mês, só pela tranquilidade, podem valer a pena.
É um fato inegável que o GPS por si só não protege ninguém diretamente contra o roubo, mas o alarme e o código de desbloqueio já ajudam bastante. Pelo menos deveria, porque infelizmente tenho que admitir que o alarme em ambas as bicicletas não impressiona muito. Vejam só essa gravação. Vemos que neste momento a bicicleta está ligada, posso apertar o botão de travar, ou seja, já vemos que ela se desligou agora. E o alarme também está ativado, porque se entrarmos nas configurações do aplicativo, aqui vemos a informação de desbloqueio automático. Neste momento, desativei de propósito o alarme de movimento após trancar, ou seja, o alarme vai tocar depois que tocarmos nele. Agora vou pegar o telefone e vocês vão ver que vou tentar movê-lo e o que vai acontecer então. Houve um sinal sonoro. Aqui piscou uma luz vermelha. Enquanto isso, no telefone recebemos uma notificação dizendo que sua e-bike foi detectada. Movimento. Então, verifique imediatamente o que está acontecendo com ela. Um único sinal sonoro, é claro, não vai impressionar ninguém a ponto de deixar a bicicleta em paz. Claro que recebemos essa notificação no celular, temos navegação, temos GPS, mas neste momento ainda podemos definir uma senha para desbloquear aqui. Podemos mudar, podemos desligar. Vamos definir uma senha. Uma senha simples. Apertamos concluir. E a senha foi definida. Vamos ver, depois de desligar e ligar, o que vai acontecer? Como é que se digita então? Sim, vocês estão vendo. A bicicleta não sai do lugar. Nada será alterado até digitarmos a senha. A senha é digitada com o sinal de mais. A letra I é a próxima. 1, 2, 3. 4. E só nesse momento o equipamento estará pronto e estaremos prontos para ligar o equipamento. Então, em caso de algum roubo, vale a pena configurar isso. Digitar o código pode até parecer chato, mas no aplicativo vocês podem marcar para que ele não seja exigido quando estiverem no alcance do Bluetooth, então faz sentido. Na minha opinião, isso já é uma grande vantagem, e essa opção oferece uma camada extra poderosa de proteção, pois não tem como o ladrão desvincular o dispositivo da sua conta ou redefinir a senha sozinho. De acordo com informações dos usuários e do suporte da Engway, para limpar o módulo GPS e remover o bloqueio, o fabricante exige o comprovante de compra original. Enquanto o ladrão não roubar sua bicicleta junto com a nota fiscal, ela se torna um peso morto com um localizador GPS embutido que não pode ser vendido legalmente ou com segurança, nem mesmo vinculado ao aplicativo em um novo celular. Tudo isso torna roubar essa bicicleta não só muito difícil, mas completamente sem sentido. O ladrão não vai conseguir ligá-la, nem vendê-la, e por causa do GPS embutido, no máximo vai poder andar com ela sozinho no porão. Isso é incrível, então agora vocês podem deixar a bicicleta mais tranquilos na frente da loja, trabalho ou prédio. Mas ao ar livre, ela pega poeira, sujeira e fica molhada. Por isso, deixei na descrição do vídeo um link para algo que considero indispensável. É uma capa de nylon à prova d'água, com tiras de ajuste que durante a temporada protege uma ou até duas bicicletas ao mesmo tempo contra a poeira grudenta da cidade, chuva e vento. Assim, fora da temporada, posso guardar tranquilamente as bicicletas dobradas na varanda, onde não incomodam ninguém. Só lembrem de uma coisa, vale a pena retirar as baterias durante esse período. No começo do vídeo, pedi que comentassem qual dos dois modelos mais chama sua atenção. Fico curioso se até agora vocês já mudaram de opinião ou se estão ainda mais indecisos. Mesmo que vocês já tenham o seu favorito, por favor, fiquem comigo mais um pouco e me deixem apresentar meu ponto de vista. Porque, embora com este vídeo eu quisesse apresentar para vocês a imagem dos dois modelos da forma mais completa possível, a melhor maneira de avaliar é sentando nelas com a própria bunda, por cerca de uma dúzia de horas em cada um deles. E receio que só posso recomendar um deles muito mais do que o outro. Antes, vocês me ouviram dizer que eu simplesmente não gosto do Engine Pro 3.0 Boost, pelo menos visualmente. O visual agressivo do quadro e o pneu super grosso, na minha opinião, é simplesmente um exagero. Além disso, o quadro com barra alta é bem menos confortável que o do modelo L20, que também é mais elegante. Mas é justamente o modelo Engine que, na minha opinião, vence essa comparação e é ele que eu recomendaria absolutamente para qualquer pessoa que tenha pelo menos 1,65 metros de altura. Por quê? Bem, é simples.
Essa bicicleta é mais confortável para pedalar. A posição nela simplesmente me agrada muito mais. Os pneus largos e a suspensão melhor aumentam visivelmente o conforto. E graças ao motor no cubo, não me preocupo em arrebentar a corrente ou desgastar rapidamente as engrenagens. Depois de andar nele, o fato de eu não gostar do visual simplesmente deixou de ter qualquer importância. Engraçado é que eu não contei minhas impressões subjetivas para o meu filho, mas ele mesmo disse que o modelo Engine parecia exagerado e, no começo, ele também não gostou. Apesar disso, nós fizemos um passeio de 25 km com essas bicicletas. Aqui está a gravação depois de 20 km e não parece que ele esteja cansado ou entediado. Ele disse que a bicicleta é ótima e que é muito melhor de andar do que ele imaginava no começo. Eu sei que nem todo mundo vai concordar com a minha opinião, mas a minha é que, mesmo que vocês estejam procurando duas bicicletas para um casal, a suposição inicial de que o modelo Engine será o melhor para ele e o L20 para ela pode não ser a escolha certa. Afirmo com coragem que, até para mulheres que atendem ao requisito de altura, o Engine é a melhor escolha. Eu sei que ele parece meio vulgar e pode não agradar a todas as mulheres à primeira vista, mas no Benkit ele serve tanto para ele quanto para ela, e o conforto desses pneus largos e da suspensão melhor supera a aparência da bicicleta. Realmente, ao andar nele, isso deixa de ter qualquer importância. O preço de ambos, pelo menos por enquanto, é idêntico. Além disso, na descrição vocês vão encontrar um cupom de desconto que vai permitir economizar 10%, ou seja, na prática, até uns 700 zlotys em cada unidade comprada. Se quiserem, acho que compensa gastar com combustível para levar essas bicicletas às montanhas ou ao litoral. No fim das contas, ainda vai sobrar para comprar uma trava decente e até para alguns anos de extensão do serviço de localização das bicicletas. Aliás, vale a pena acrescentar que ambas as bicicletas vieram para mim de Varsóvia e, embora eu more na Irlanda, recebi elas em cerca de 4 dias após fazer o pedido. Mas e o modelo L20.3.0 Pro? O fato de que, na minha opinião, o modelo Engine é simplesmente uma escolha melhor, não muda o fato de que este aqui também dá conta do recado. Afinal, ele é mais potente, com motor central que traz vantagens e desvantagens já mencionadas. Se você tem menos de 1,65 m de altura, pode sentir que não tem outra escolha. Mas o que seria do canal favorito Tecmaniac HD, no qual você com certeza já é inscrito, se não trouxesse para vocês uma ótima alternativa? Por isso, se o quadro baixo e o design do modelo L20.3.0 Pro ainda são mais importantes para você, mas o motor central não te convence muito, então escolha o modelo L20.3.0 Boost. É praticamente a mesma coisa, mas com motor no cubo. Sim, um vídeo dedicado sobre esse modelo já está no meu canal. O link está no canto superior direito ou na descrição abaixo. Sinceramente, devo admitir que ele não é tão potente quanto a versão Pro. Também não tem GPS e a bateria é um pouco menor, mas em compensação ele é cerca de 1.200 zlotys mais barato. Se este vídeo foi útil para vocês, deixem um like e um comentário, porque isso realmente ajuda um canal como o meu. Deem uma olhada também no meu site www.tecmaniakhd.pl, onde, graças ao menu intuitivo, vocês vão encontrar facilmente mais conteúdos. Até a próxima. Tchau!